Mas talvez a igreja não esteja entendendo os acontecimentos dos últimos dias no que diz respeito a Jerusalém ser reconhecida como a capital de Israel. E talvez você não tenha consciência do que está acontecendo no mundo. Eu preciso da sua atenção para você entender. Talvez você não tenha consciência do que está acontecendo no mundo, no que diz respeito ao momento histórico e bíblico em que nós estamos vivendo. Um período em que quem brinca de igreja deve largar de brincar de igreja, quem brinca de servir deve largar de brincar de servir, e começar a se atentar para os sinais, começar a analisar aquilo que Deus tem falado aos corações e às nações. Eu não sei quem viu e ouviu o vídeo, mas eu quero falar um pouquinho, rapidinho, sobre isso, para você ter a consciência do momento e daquilo que nós estamos passando e vivendo. Eu acho que nunca existiu uma geração tão perversa e tão, como diria meu amigo Amaury, o pai do Anderson, tão superficial, conversava com seu pai essa semana, tão superficial quanto nos dias de hoje. Uma geração que tem acesso à informação, mas não tem acesso a Deus, e que desconhece os princípios daquilo que o próprio Deus tem falado. E por desconhecer o princípio, desconhece o que significa para o mundo Jerusalém ser reconhecida como capital de Israel. Há 1000 anos antes de Cristo, vocês já ouviram o vídeo, Davi ousou em construir o templo, mas não construiu o templo, deixou nas mãos de Salomão, e Salomão constrói o templo. O templo é construído no Monte Moriá, em Israel, especificamente em Jerusalém. Monte Moriá é o local onde Abraão haveria de oferecer sacrifício, no caso, Isaque seria oferecido a Deus. E Abraão tenta oferecer, o anjo intervém, não permite. E ali fica conhecido como o Monte do Sacrifício, ou Monte da Adoração, no Monte Moriá. Com o passar dos anos, na construção do templo, a glória de Deus enche o templo, e deste período em que a glória de Deus se manifesta, Jerusalém pertence à nação de Israel. Passa-se o tempo e batalhas são travadas. Israel, os judeus, é um povo de batalhas, um povo de guerra. E passa-se o tempo e Nabucodonosor invade Jerusalém, toma Jerusalém, destrói, coloca fogo no templo, destrói o que era sagrado para os judeus. E o segundo templo foi destruído com o acesso de Nabucodonosor. E como as guerras continuam, as batalhas continuam, vem Zorobabel, através dos Macabeus, reconstroem, retomam Jerusalém e tenta a reconstrução. Vem Ciro, interrompe a construção. Vem Dário e dá continuidade à construção do segundo templo, para que se cumprisse a profecia da palavra de Deus, para que se cumprisse em Isaías, para que se cumprisse quando diz que a glória do segundo templo seria maior do que da primeira, ou do primeiro. E a reconstrução do segundo templo. Com o período dessas construções, Jerusalém volta a ser capital de Israel. E o povo judeu migra, volta de novo para Jerusalém, para o seu lugar de origem. Com mais batalhas, os muçulmanos, os árabes, há cerca de 1900 anos atrás, eles resolvem guerrear novamente contra a nação de Israel, e eles tomam, pela terceira vez nesse princípio do templo, eles tomam Jerusalém, invadem Israel, invadem Jerusalém, tomam a capital novamente, e eles estabelecem ali o reino para eles, eles estabelecem ali o lugar sagrado. E com o passar dos anos, eles constroem uma mesquita, chamada Mesquita de Omar, que é aquela cúpula amarela, parece uma abóbora em cima. E
Nessa mesquita de Omar, ela é construída exatamente no local do templo em que Salomão havia construído, destruíram, em que Nabucodonosor invade e Zorobabel reconstrói através também de Dário, destrói novamente, e pela terceira vez eles invadem e tomam a capital, Jerusalém, e essa capital se torna de fato novamente a capital dos palestinos. Com isso, Jerusalém deixa de ser oficialmente a capital de Israel novamente. Com o tempo passando, em 1967, há exatos 50 anos, existiu uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, ou a Batalha dos 6 Dias, onde um povo em minoria, no máximo 600 soldados judeus, lutaram contra 9 nações, todas de etnias árabes, que não permitiam que Jerusalém fosse retomada pela nação dos judeus. Mas esses homens bravamente, isso há 50 anos atrás, eles retomam a capital, porque a Palestina havia tomado, os árabes haviam tomado e colocado a capital deles lá. Há 50 anos atrás, Israel retoma a capital, Jerusalém, mas ninguém reconhece essa capital como a capital de Israel. Então, por não reconhecerem, por ONU e ninguém reconhecer, então eles transferem a capital de Israel para Tel Aviv. A capital dos palestinos passa a ser Ramala. Aí agora Israel está rachado ao meio, onde o leste da capital, de Jerusalém, seria especificamente para ser entregue aos palestinos, para que a Palestina se tornasse Estado, e o oeste de Jerusalém seria a capital de Israel. E assim os judeus jamais permitiriam, porque Jerusalém é a capital eterna dos judeus. Quando Trump reconhece Jerusalém como capital oficial de Israel, ele devolve o legado à nação judaica. E o que eu disse no vídeo já está acontecendo: os judeus do mundo inteiro voltarão para Jerusalém. Eles retomarão as suas forças, e os palestinos, os árabes, os muçulmanos, eu não sei se haverá um acordo, ou eu acho que não, eu creio que não haverá esse acordo. Eu creio que a mesquita será destruída. Alguns teólogos dizem que a mesquita vai ser preservada para que haja acordo, mas se em todo esse período não houve acordo e não haverá, porque é bíblico, então nenhum judeu vai permitir que o mesmo lugar de sacrifício, de santidade para os judeus seja o mesmo lugar de santidade para os muçulmanos. Porque os judeus em si, eles acreditam especificamente na volta do Messias. Até então eles não creem que Jesus veio, mas eles creem que o Messias virá. Então eles, agora com essa posição de forças, porque Trump vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel, toda a nação, todas as nações da Europa, os 5 continentes, da África, a América, a Oceania, a Europa, todos os continentes, a Ásia, os 5 continentes, nenhum vai reconhecer ainda, por enquanto, Jerusalém como capital de Israel. Mas como a maior potência agora reconhece, Trump reconhece, tem pessoas dizendo que o Satanás está usando ele, não é Satanás que está usando ele, é Deus. Aprendam essas coisas, porque Deus precisa trabalhar, e o Messias precisa vir, Jesus há de voltar. E aí, com isso, fortalece o povo judeu, e o povo judeu vai voltar para Jerusalém. Essa nação de Jerusalém, hoje, ela tem 8.400.000 membros, mil pessoas. Antes da guerra dos 6 dias, eles tinham no máximo 600 pessoas, 600 homens de guerra, de 20 a 40 anos. A população de judeus quase foi dizimada. Hitler tentou, o terceiro Richard tentou, ele matou mais de 6 milhões de judeus. Várias nações tentaram acabar com esse povo, mas uma promessa sobre a vida deles.
é o povo de Deus, é a nação que Deus escolhe. E nós não somos judeus, mas diz a Bíblia que nós somos enxertados na oliveira. Então tudo o que acontece para com os judeus, respinga em nós o que acontece para conosco. Então é um momento muito diferente, muito ímpar, e nós temos que ter atenção, porque muitas coisas irão acontecer nos próximos anos. Alguns países vão começar a reconhecer depois Jerusalém como a capital de Israel. E aí o terceiro templo será reconstruído. De fato ele já está reconstruído, só não está reconhecido. E nesse terceiro templo vai ser o lugar onde o anticristo vai reinar. Então esse terceiro templo ele tem que ser reconstruído. E o que eu ia dizer no vídeo que não deu tempo é que já tem relatos, vídeos, que todos os móveis do templo já estão prontos. Candelabros de 18 milhões de dólares, réplicas perfeitas da harpa de Davi, castiçais, menorás, alcorões, mesas, todos os móveis. Se você quiser procurar na internet, você vai procurar lá móveis do terceiro templo que estão prontos, roupas para os rabinos. Os judeus têm tanta consciência e já tinha tanta certeza que esse dia ia chegar, o dia 6 de dezembro, Jerusalém reconhecida como novamente a capital de Israel, que os móveis do templo já estão prontos. O fim está muito próximo. O momento é o momento de você segurar em Deus e nós largarmos de frescurinhas diante de Deus. Ah, Deus não me deu, Deus não me dá. Eu conversava isso com a família, alguém disse assim, então vou parar a faculdade. Eu falei, de jeito nenhum, não é por aí, continua. Mas para quem entende um pouco de teologia, para quem entende e estuda escatologia, sabe do que eu estou falando. Ah, se eu pudesse transferir um pouco daquilo que tem na minha mente, concernente ao final dos tempos para alguns de vocês.